Caros alunos, bem-vindos à aula 4 da disciplina de Sistemas de Aeronaves. Essa aula será dividida em duas partes e agora trataremos da primeira. Anteriormente no curso nós vimos o conteúdo sobre sistemas de comandos de voo e agora entraremos no conteúdo sobre os sistemas de controle de motor. Não será abordado o tema específico de motor, porque isso é visto em outra disciplina, mas sim os temas acessórios relacionados aos seus sistemas. Nesta aula veremos a interface entre o motor e o airframe, uma breve explanação sobre as tecnologias de motores e princípios de operação, e também iniciaremos o assunto de controle propulsivo. A referência da aula é o livro do Moyer e do Seabridge, Aircraft Systems. O conteúdo de sistemas propulsivos está no capítulo 2 e o conteúdo de hoje é referente às seções 2.1 a 2.4. Então não é o nosso objetivo aqui dar aula sobre o funcionamento específico do motor, a tecnologia do motor, mas iniciaremos com uma breve introdução até para adequarmos os termos que vamos usar nesta aula. O tema será focado majoritariamente em motores a reação, ou seja, motores a jato, e por isso falarei brevemente sobre eles para conseguirmos entender o contexto dos sistemas de suporte propulsivo. Então, os primeiros motores a jato utilizavam compressores centrífugo, o controle do motor tinha o combustível com sua vazão controlada por bomba. O sistema também possuía uma válvula de alívio e válvula de controle de vazão. Também possuía um governador centrífugo em série com controle de combustível para evitar sobre-rotação. Também possuía compensação barométrica da válvula de alívio por mecanismo comandado em função da altitude. A gente sabe que esses motores são os mais antigos e que ocorreu uma evolução, e nessa evolução a gente passou a utilizar motores de compressor radial, e isso ocorreu em virtude de maior demanda de performance que a gente já estudou em aulas passadas, relacionadas com necessidade de maiores velocidades de operação, o que levou a desafios técnicos de maiores razões de pressão e de temperatura no bocal de entrada do motor, demandando também sistemas de controle e de suporte do motor mais sofisticados, que envolvem tanto o controle do escoamento do ar dentro do motor, quanto o controle do fluxo de combustível, o qual já era feito desde sempre. Em alguns motores mais avançados, o controle dos gases de exaustão, que é o famoso pós-queimador. Então, estudando a evolução dos controles de motor, os primeiros eram puramente hidromecânicos, sem qualquer utilização de dispositivos eletrônicos como se tem hoje. A inserção dos dispositivos eletrônicos de hoje em dia se deu devido à evolução dos motores, que precisavam de maior velocidade de operação, e que atingiam também turbinas,
temperaturas mais elevadas nas suas turbinas. Esses reguladores de eletrônico começaram com chamados controles de autoridade limitada e eles propiciaram um grande alívio da carga de trabalho da tripulação, porque automatizaram várias funções de baixo nível que eram associadas a controle de temperatura e rotação dos motores antigos. Essas tarefas antigamente eram realizadas pelo engenheiro de controle de voo e com a inserção dos sistemas automatizados de controle, tornou-se possível passar essas tarefas para o controle automático. Então, a inserção do controle eletrônico acabou eliminando o engenheiro de voo. Existem várias gerações do controle de motores. As primeiras gerações de controle faziam a regulação e monitoramento de parâmetros bem básicos. As gerações seguintes passaram a controlar e monitorar ainda mais parâmetros de motor, até chegar nos famosos controladores de motor de autoridade plena, os quais recebem o sinal da manete de potência ou combustível e fazem todo um processamento interno para traduzir esse comando de maneira segura e precisa para as unidades de controle de combustível. Então, aí uma breve introdução. Agora vamos falar de outro tópico da aula, que é a interface entre um motor e um airframe. A gente pode encarar o projeto de uma nova aeronave como sendo dois projetos: o projeto do avião em si e o projeto do motor. Em raros casos é feito um projeto de um novo motor para um novo avião. O mais comum é o avião adotar um motor que já existe. Para que isso seja possível, o avião tem que ter toda uma série de requisitos, chamados requisitos de interface, para que o motor possa ser acoplado a ele. Mesmo que o motor seja produzido especificamente para o avião, não se escapa desse tipo de situação, porque o motor e o avião são produzidos por empresas diferentes e é necessário desenvolver uma série de requisitos de interface para que o motor e o airframe possam ser acoplados adequadamente. Essa integração ela é extremamente difícil porque são dois equipamentos de elevado grau de complexidade, ou seja, o avião em si, o airframe, e o motor. E para que a integração seja possível, é necessário fazer um processo bem organizado que inicia pela definição dos tipos de interface, as quais são listadas de maneira genérica e depois vão sendo detalhadas até os seus maiores pormenores, para que ao final do processo tudo se encaixe com perfeição. As grandes categorias de interface físicas entre o motor e o airframe podem ser divididas em fiação, as quais dizem respeito aos controladores eletrônicos montados no airframe, que precisam se comunicar com o motor em si. Tomadas de potência mecânica, que é a potência de eixo, ou sangria de ar, e tubulações hidráulicas e de combustível necessárias ao funcionamento do motor. O combustível fica armazenado no airframe e tem que ser transportado até o motor.
e algumas tubulações hidráulicas da aeronave são utilizadas também no motor, e para que isso ocorra também, em alguns casos, é necessário fazer essas interfaces de tubulação hidráulica. E as tomadas de potência mecânica são as caixas de engrenagens para acessórios, nas quais são conectadas geradores, bombas hidráulicas, e sangria de ar são os pontos de sangria de ar comprimido do compressor para fins de controle ambiental de diversas finalidades dentro do avião. Para que a gente tenha uma ideia do nível de complexidade de uma interface de motor e airframe, o livro ele traz o exemplo de um documento chamado ICD, um documento oficial, que é o documento de controle de interface. O ICD é um documento feito em conjunto pelos projetistas do airframe e os projetistas do motor, e ao final tem que ser assinado por ambos, e o projeto do motor e do airframe tem que seguir rigidamente o que foi acordado, e caso ocorra alguma falha, depois as pessoas, os setores específicos, né, são responsabilizados. Então, o exemplo dos tópicos contidos no ICD, documento de controle de interface. Podemos ver aqui requisitos de instalação do motor junto ao avião, e esses requisitos levam em conta a massa do motor, seu centro de massa e seu volume, envelope de espaço do motor, tanto o envelope físico em que o motor estará contido, quanto envelope de segurança e de margem de manobra para retirar e inserir o motor. Espaços livres em condições estáticas e dinâmicas. Anexos, são dispositivos genéricos de suporte ao motor. Muito importante, os rolamentos axiais, que são os mancais de suporte do motor, e as respectivas cargas na fuselagem. A compatibilidade de interface, ou seja, o tipo, né, de conectores de cada categoria. Requisitos de contenção de discos e peças de turbina, que são relacionados a critérios de segurança envolvendo o despaletamento de motor. Muito importante, pontos de acesso e de manutenção, espaço para drenos e respiros, pontos de troca e de guincho utilizados para remover e instalar o motor, distância de segurança dos profissionais de solo, requisitos de ruído envolvendo a interação entre o motor e o airframe. Conexões de sistemas. Conexões de combustível, conexões de sistema de controle, que são o comando da manete e o comando de reverso, indicações de cabine, as medidas, né, de motor que serão enviadas à cabine, sinais de alerta e de avisos em geral, ponto de entrada de ar comprimido para a partida do motor, a interface para fornecimento de dados anemométricos para o motor, dispositivos de segurança para detecção de fogo e proteção, dispositivos de monitoramento da saúde do motor, que hoje em dia são os chamados dispositivos de Health Monitoring, pontos de conexão com equipamentos de solo,
e, muito importante, pontos de inspeção. Outros tipos de interface, as tomadas de potência, que são os pontos de conexão para geração de potência hidráulica, conexão para geração de potência elétrica e pontos de sangria de ar comprimido. Isto aqui é uma explanação geral, para deixar vocês com esse patamar claro do sistema como um todo, e ao longo desta aula e das próximas aulas de motor, bem como nas aulas de sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, sistemas pneumáticos, esses tópicos vão ser aprofundados na medida do necessário. Então agora vamos para outro tópico, tecnologia de motores e princípios de operação. Vocês têm uma disciplina específica para tratar sobre isso, e o nível de profundidade que eu falarei agora é o suficiente para uniformizar a nomenclatura e dar sequência ao conteúdo que desejamos aqui no curso, que é os sistemas de suporte e controle do motor. A gente sabe que existem diversos tipos de motores, e não existe motor melhor ou pior, existe o motor mais adequado para determinada aplicação. As duas grandes categorias de motores aeronáuticos são os a pistão e os a reação. Existem alguns desenvolvimentos mais modernos acerca de motores elétricos, mas ainda não evoluídos ao ponto de listarmos em um curso, né, de graduação. A gente sabe que os primeiros motores aeronáuticos utilizados foram os motores a pistão, e em função de requisitos de desempenho e também da evolução tecnológica, de disponibilidade da tecnologia, gradualmente os aviões mais avançados, de maior desempenho, foram adotando os motores a reação. Os motores a pistão eram majoritários nos primórdios da aviação e hoje em dia continuam sendo utilizados em aviões de aviação geral, porque nessas condições esses motores ainda são mais que suficientes, em virtude das velocidades, altitudes, desempenho requerido. Hoje em dia, a maioria dos aviões comerciais ou militares, em virtude dos seus requisitos de operação, do tipo de missão que eles realizam, adotam os motores a reação. E vocês sabem que os motores a reação são divididos em alguns tipos, dependendo das suas características operacionais e de construção. São os motores turbojato, turbofan, turbohélice e turboeixo, sendo que este último é usado em helicópteros. Uma observação importante, eu decidi comentar sobre os motores a pistão para questão de generalidade e para esclarecimento, né, do curso. No entanto, a gente vai desenvolver todo o conteúdo que segue nesta aula de hoje e na próxima sobre motores a reação. Então, tudo que vai ser dito sobre os sistemas de suporte e de controle do motor vão ser referidos ao motor a reação. E pede-se abstração dos alunos para compreender que alguns dos sistemas genéricos e alguns dos princípios de alto nível envolvendo o controle e a operação dos motores a reação são muito parecidos com o dos motores a pistão, embora, é claro, os detalhes mais específicos não se apliquem aos motores a pistão. Mas fica essa observação. Para quem tem interesse em motores a pistão,
alguns princípios gerais dessa disciplina que também podem ser aplicados. Então, falando aqui especificamente dos motores a reação, eles são baseados na tecnologia chamada núcleo de gerador de gás. Ele é o coração do motor a reação. E o núcleo de gerador de gás é composto de compressor, câmara de combustão e turbina. O compressor e a turbina podem ter um ou mais estágios, dependendo do número de eixos que esse motor possui. Na figura seguinte, ilustra-se motores de eixo simples, eixo duplo e de múltiplos eixos. Então, aqui, nesta figura, temos dois núcleos de gerador a gás, exemplificados. Aqui um núcleo de gerador a gás de um eixo, que tem um único compressor, uma única turbina e ambos conectados pelo mesmo eixo. E representado aqui no centro da figura o combustor. E aqui a ilustração do ponto de entrada de combustível que é injetado na câmara de combustão. Aqui a ilustração do ar que é admitido no motor. E aqui a ilustração do gás do bocal de saída, que é o gás de alta energia responsável pela propulsão. Aqui nós temos o esquema de um motor de 2 eixos, com compressor de baixa pressão, conectado por um eixo à turbina de baixa pressão. Do mesmo modo, temos o compressor de alta pressão, conectado por um segundo eixo à turbina de alta pressão. E aqui o esquema representativo da câmara de combustão, esquema representativo do combustível injetado e, obviamente, a representação do ar admitido e dos gases de exaustão. Aqui, então, na disciplina, nosso objetivo é mais a compreensão do controle do motor e dos dispositivos acessórios. E, do nosso ponto de vista, é importante entender que os motores de um único eixo, eles são mais simples de construir e eles têm controle mais limitado, porque só tem um grau de liberdade de controle de rotação, associados ao único eixo. Já nos motores de eixo duplo ou superiores, já existe a possibilidade do controle separado dos estágios do motor, então tem bem mais graus de liberdade de controle e, consequentemente, maior flexibilidade de atingir o desempenho desejado, melhorando a eficiência e também o desempenho. Como vocês sabem, o tipo de motor a reação depende da forma como os gases de saída de alta energia eles são utilizados. Gases esses que têm como último percurso a turbina. Então, dependendo de como o trabalho da turbina é utilizado, define-se o tipo de motor a reação. Então, como é sabido de vocês, os tipos são o turbojato, onde o gás de saída ele converte energia interna em energia mecânica a partir de sua aceleração em um bocal de exaustão. Já o turbofan, ele utiliza parte da energia dos gases de exaustão para produzir trabalho mecânico sobre o bocal de exaustão, a partir desses gases quentes, e outra parte, geralmente a maior parte do trabalho
produzido pela turbina é utilizado para mover um fã, que é um ventilador, uma espécie de hélice carenada, o qual promove um intenso fluxo de gás frio por fora do núcleo do motor, mas ainda dentro da sua carenagem principal. E é esse intenso fluxo de gás frio que produz a maior parte da tração no bocal de exaustão do motor turbofan. O outro tipo de motor de reação é o turbohélice, onde o trabalho produzido pelos gases no bocal de exaustão ele é insignificante e a maior parte do trabalho útil realizado pela turbina é utilizado para mover um eixo, e esse eixo vai mover a hélice que fica externa ao motor, onde vai ocorrer a conversão de energia cinética, né, de rotação, em trabalho mecânico. Existe um subtipo de motor turbohélice que é o turboeixo, onde ao invés de mover uma hélice de avião, move-se um rotor principal de helicóptero. Um dos principais motores que a gente vai discutir nos exemplos aqui da disciplina é o motor turbofan, embora a maior parte do conteúdo aqui apresentado sirva também para os outros motores de reação. E só para a gente deixar todo mundo aqui no mesmo nível de terminologia, então nos motores turbofan a gente tem o que se chama a razão de bypass, que é a razão entre os gases frios que circulam pelo fã e dos gases quentes que circulam por dentro do gerador a gás. Os motores turbofan modernos são aqueles que operam com elevada razão de bypass, onde uma porção significativamente maior dos gases são gases frios. Tem uma grande vantagem dos motores turbofan de alta razão de bypass, que eles costumam ser mais eficientes. No entanto, eles ocupam volumes bem maiores quando comparados ao turbojato ou turbofan de baixa razão de bypass. Aqui alguns exemplos de motores turbofan. No primeiro exemplo, um motor turbofan de duplo eixo, onde notamos no seu esquema o desenho do primeiro compressor e da turbina de baixa pressão, de baixa não, fiz errado o desenho aqui. O compressor de alta pressão e a turbina de alta pressão. Aqui o compressor de baixa pressão, a turbina de pressão intermediária, e no motor de duplo eixo, a turbina de baixa está conectada aqui ao fã, e o fã está acoplado ao mesmo eixo do compressor de baixa. Então, os motores turbofan de duplo eixo têm o eixo do fã acoplado ao eixo do compressor de baixa e acabam sendo motores com menor liberdade de controle, menos graus de liberdade de controle. Já no motor turbofan de triplo eixo, nós temos aqui o compressor de alta conectado com a turbina de alta, o compressor intermediário, compressor de baixa, conectado com a turbina intermediária, e o fã
conectado aqui com a turbina de baixa e 3 eixos, então um eixo para cada sistema rotativo, e daí o turbofan de triplo eixo, que são os mais avançados, tem maior capacidade de controle, mais graus de liberdade de controle. Então, agora, feitas essas revisões, essas explanações e definições conceituais iniciais, vamos partir para o tópico principal aqui do nosso curso, que é a discussão dos sistemas de controle e dos sistemas acessórios para funcionamento do motor. Então, a ideia básica do problema de controle propulsivo é promover o controle do fluxo de combustível e do ar pelo motor. Então, é muito importante lembrar disso. O controle propulsivo baseia-se no controle do fluxo de combustível e do ar através do motor, o controle dessas duas variáveis. Esse controle deve ser feito segundo requisitos e, de maneira bem genérica, esses requisitos sempre se baseiam em propiciar ao motor uma eficiência ótima e também deve garantir que o motor opere em toda a sua faixa de velocidades, altitudes e temperaturas. Diferentemente de um veículo terrestre, a faixa de temperaturas e pressões nas quais o motor opera é bem mais variada. Já a faixa de rotação do motor de avião é um pouco mais bem comportada, mas mesmo assim o controle tem que ser garantido em toda a faixa de velocidades de rotação. O controle do motor, obviamente, tem que garantir a segurança do motor, então ele tem que promover a operação do motor, evitando o risco de mau funcionamento em toda a sua faixa de operação. No geral, esses requisitos devem ser satisfeitos por qualquer tipo de motor aeronáutico, e existem também requisitos bem mais específicos, os quais dependem, obviamente, do tipo de missão e do tipo de avião que é operado. Para ilustrar esses requisitos específicos, então é feita uma lista aqui de requisitos de motor de avião militar. Então, em primeiro lugar, esse tipo de avião tem que ter operação assegurada em qualquer lugar do mundo, ou seja, com várias variações de temperatura, de condição de operação envolvendo tipo de pista e coisa e tal. Consequentemente, a larga variação de temperaturas em solo. Geralmente, o motor tem que garantir que o avião seja altamente manobrável ou relativamente manobrável, quando o avião não é de caça, um avião militar de outras operações, mas ele também tem que ser altamente manobrável em comparação com o seu análogo civil. No avião militar, geralmente tem muita variação entre as demandas de tração máxima e mínima, e se exige taxas de aceleração ótimas para que isso seja feito no mínimo tempo possível. Devido à operação em limites do motor, limites de rotação, limites de temperatura, limites de pressão, os motores militares têm requisitos fortes sobre prevenção de surtos de compressor, stall de compressor, fogo, sobre velocidade e sobre temperatura. E como a manete de controle de motor é uma variável muito utilizada pelo piloto durante as suas operações, suas manobras, é desejado que aqui no motor militar existe uma relação linear ou quase linear, entre a posição da manete e a tração resultante. Já os requisitos de um avião de transporte civil parecem ser mais simples, mas não são.
Os requisitos são uma operação confiável, de forma econômica e durável. Econômica é baixo custo de manutenção, baixo consumo de combustível, e durável é a operação em longo prazo, muito tempo de operação, com baixas taxas de falha. No projeto do avião civil, as condições de operação são definidas e previsíveis, porque geralmente são rotas padrão, então perfil padrão de voo ou muito próximo do padrão, tipos padrão de aeroporto, tipos padrão de combustível e de lubrificantes presentes nesses aeroportos. Então, os requisitos operacionais aplicados sobre esses motores são bem mais previsíveis, bem mais determinísticos. E um requisito bem restritivo, muito importante do motor de avião civil, é o mínimo risco aos passageiros e ao despacho da aeronave. Mínimo risco aos passageiros significa baixa taxa de falhas, risco muito baixo de despaletamento, de surtos do motor, e alta taxa de despacho significa uma alta confiabilidade desse motor, uma baixa probabilidade de uma decolagem ser abortada ou de uma operação diária ser abortada por problemas de funcionamento do motor. Então, falei brevemente sobre os requisitos de controle de motor, que é onde tudo começa, em qualquer projeto de controle, tudo começa pelos requisitos. E agora vou falar sobre as malhas de controle presentes no motor aeronáutico. A gente pode dividir em 3 grandes malhas de controle, que é o controle de combustível, que sempre está presente, obrigatoriamente, o controle de fluxo de ar, que está presente em alguns aviões e em outros nem tanto, e o controle dos gases de exaustão, que está presente somente em casos específicos. O controle de fluxo de combustível é a injeção de combustível na câmara de combustão, todo motor obrigatoriamente tem que ter, e é isso que faz a regulagem da tração ou potência gerada. O controle do fluxo de ar, quando ele existe, ele é o responsável por controlar a eficiência do motor para regular a mistura ótima de ar e de combustível, e também ele é o responsável por garantir a segurança do compressor, para evitar surtos de compressor. E o controle dos gases de exaustão é o famoso controle de pós-combustão, que é utilizado em poucos tipos de avião militar para a geração de tração adicional. Aqueles requisitos bem gerais que foram apresentados anteriormente, eles são desmembrados em requisitos operacionais e de engenharia sobre cada uma das malhas. Então, vamos ver como eles se aplicam aos desejos operacionais do controle de combustível. Então, o controle de combustível ele deve permitir demandas de velocidade de motor variáveis, ou seja, não é um controle para deixar o motor operando numa única velocidade regulada, mas sim um controle que permita rastrear diferentes referências de rotação, desde as mais baixas até os limites operacionais do motor. Um requisito muito importante sobre o controle de combustível é que, como isso envolve fogo, como isso envolve elevadas pressões, temperaturas na câmara de combustão e turbina, isso está muito associado à segurança. Então, o controle de combustível deve permitir que o avião seja manejado sem dano, pela limitação da taxa de queima dentro da câmara de combustão, que está associada à aceleração do motor e às temperaturas na turbina.
os requisitos específicos aplicáveis ao fluxo de ar, então estão mais associados à eficiência do motor e à segurança. Então, o fluxo de ar deve garantir a operação eficiente do motor, e daí muito importante em todo envelope de voo, ou seja, se adaptando para as diferentes condições de velocidade no bocal de admissão, temperatura dos gases de admissão e também sua densidade. E como é o controle de fluxo de ar que promove a segurança interna do compressor, então ele deve ser feito de modo a propiciar margens de segurança. E o controle dos gases de exaustão, quando ele existe, está associado com essa geração de tração adicional. Então, o objetivo é prover essa tração adicional, e isso é obtido por meio da adição de combustível extra na exaustão do motor ou pela variação da área do bocal. Então, o objetivo do controle do fluxo de gases de exaustão é controlar a taxa de injeção de combustível do bocal de saída ou a área do bocal de saída de modo a maximizar a tração extra gerada. Então, eu falei sobre as malhas principais de controle do motor e os principais requisitos aplicáveis a cada uma. Agora, vou falar um breve histórico da tecnologia para que a gente entender como ela evoluiu, como ela funciona, até chegar nos complexos sistemas do dia de hoje. Então, os primeiros controladores de motor eram dispositivos puramente hidromecânicos, baseados em controladores com molas, alavancas, engrenagens, etc., e leitura de pressões e transmissão pneumática mesmo dessas pressões até o controlador. Já hoje em dia, os controladores eles são do tipo eletrônico, e isso permite uma grande flexibilidade por meio da adição de inúmeros sensores e programação de qualquer lógica de controle dentro dos processadores. Isso permite controle de uma malha, de multimalha, e não só o controle, como também monitoramento do motor. Então, nesse contexto, né, vou explicar o controle do fluxo de combustível, tanto levando em conta os controladores mais antigos, mais básicos, elementares, quanto os mais avançados eletrônicos. E para fazer isso será feita um histórico, começando com exemplos mais didáticos acerca dos controladores mais básicos, mais antigos, até chegar na forma como funcionam os mais modernos. Então, vamos falar do controle de malha a malha, iniciando aqui pela malha do controle de combustível. Controle de combustível, então, como dito, é responsável pela obtenção da potência ou tração desejada, e no âmago do motor, esse controle é feito pela injeção de combustível na câmara de combustão. Mais combustível injetado, mais energia, maior a potência ou maior o trabalho, ou maior a tração gerada pelo motor. E tanto faz se o avião gera potência, que é o caso do avião a hélice ou do turboeixo, ou se o avião gera tração, como é o caso do turbofan ou do turbojato, o controle é semelhante. O que muda são os sensores, os cálculos utilizados para estimar a tração que está sendo gerada ou a potência que está sendo gerada. Fisicamente, a tração ela é estimada com base na razão de pressão dentro do motor.
na razão de pressão, no caso do turbojato. No caso do turbojato, é a tração gerada feita com base na razão de pressão. E no caso do motor turbofan, a tração gerada é estimada com base na velocidade do fã, de forma análoga a um motor turbo-eixo. Já no motor turbohélice, a velocidade de rotação é essa medida, como eu acabei de falar acima, né, de maneira análoga ao motor turbofan. E como é que funciona em termos físicos gerais o controle, a operação de um motor a gerador a gás? Tudo começa com uma demanda de tração ou potência feita pelo piloto lá na cabine. Então, o piloto vai desejar uma maior tração ou uma maior potência e vai mover a manete para frente fazendo esse comando. Então, quando esse comando é feito, qual que é o desejo? O desejo é que mais combustível seja fornecido na câmara de combustão. Então, tem que propiciar quando a manete é movida para frente, tem que propiciar essa maior vazão de combustível na câmara de combustão. Só que isso não é feito de qualquer jeito, simplesmente jogando mais combustível. Tem toda uma lógica por trás disso. E o principal elemento por trás dessa lógica é que a combustão resultante dessa injeção de mais combustível na câmara de combustão seja feita propiciando-se segurança para o motor, limitando-se a aceleração da turbina, do compressor, e também limitando a temperatura nas pás da turbina. Então, quando se aumenta a tração ou potência gerada por meio de mais combustível na câmara de combustão, ao mesmo tempo tem que ter uma espécie de freio, uma espécie de balanço ali no sistema de controle, para evitar uma alta rotação que venha despalhetar a turbina ou compressor, e também uma alta temperatura que venha derreter as pás da turbina. E então são os dois requisitos principais. Prover o controle de tração ou potência, o requisito fundamental. O segundo requisito é limitando-se a rotação e a temperatura na turbina e compressor. E se isso não bastasse, o controle tem que ser feito mediante condições de contorno. E quem são essas condições de contorno? São as variações das propriedades do ar que entram no motor, que estão relacionados com a temperatura dos gases externos, a pressão dos gases externos e o número de Mach. Então, o número de Mach dependendo da velocidade de translação do avião, pressão dependente da altitude em que o avião está e temperatura também dependente da altitude em que o avião está. Portanto, a forma como o controle da temperatura e rotação internas do motor são realizadas depende dessas leituras externas das condições operacionais do motor. E como que isso tudo é implementado? Quem dá vida a todo o sistema, o coração de tudo isso é a bomba de combustível. Então, tem uma bomba que fica girando a certa velocidade, fornecendo o fluxo de combustível para a câmara de combustão. Vamos falar melhor desta bomba em aulas seguintes, quando detalharmos os dispositivos anexos ao motor. Então, esta bomba, ela no geral não tem controle, ela funciona de maneira contínua, tendendo a fornecer combustível numa vazão constante para a câmara.
Só que precisamos controlar essa vazão de combustível para a câmara de combustão, porque senão o combustível vai entrar sempre na mesma intensidade e não haverá qualquer controle de tração ou potência, muito menos regulação de velocidade e temperatura. Para que isso seja possível, o que é feito? É feita a restrição da demanda de combustível para a câmara. Esse processo de restrição é feito por um dispositivo hidromecânico composto por diversas válvulas de controle de pressão, válvulas de desvio e válvulas de restrição de vazão. Esse dispositivo composto por válvulas, dispositivo hidromecânico composto por válvulas, que controla a restrição do fluxo de combustível, é chamado de garganta, ou throttle. Então, é uma garganta que se constringe, que se fecha, dependendo da necessidade, mas não é necessariamente um tubo físico que abre e fecha, é um dispositivo hidromecânico, uma caixa complexa, cheia de peças móveis, a qual vai fazer essa restrição. Então, não, garganta é só um nome intuitivo, mas é uma caixa, uma peça metálica cheia de dispositivos móveis em seu interior. E como que funciona o princípio operacional da garganta? Quando é requerido uma tração ou potência maior, a constrição é reduzida, ou seja, as válvulas de pressão e vazão, elas liberam mais combustível. Então, a restrição é reduzida e vai um maior fluxo de combustível para a câmara, e esse fluxo de combustível é caracterizado por maior pressão na cabeça das válvulas injetoras. Então, a vazão aumenta. Quando a vazão chega ali na válvula injetora, ela vai encontrar uma constrição, né? Então, vai aumentar a pressão ali no bico injetor e vai chamuscar mais combustível dentro da câmara. Então, injetando mais combustível dentro da câmara, então vai ter uma nuvem de combustível, né? Uma névoa de combustível maior dentro da câmara, tem fagulhamento ali dentro, então vai ter mais queima, e essa queima maior vai aumentar a energia dos gases, e o aumento da energia dos gases vai provocar um aumento da velocidade de fluxo na turbina e também um aumento da temperatura dos gases na turbina. E devido a esse aumento da rotação da turbina, consequentemente, vai ter o aumento da rotação do motor como um todo. E esse aumento da rotação do motor como um todo aumenta a rotação do compressor, que vai sugar mais ar na entrada do motor. Então, são malhas de controle acopladas. Então, a malha de controle de combustível é acoplada ao controle de vazão de ar. A relação direta entre esse aumento da injeção de combustível e o aumento da admissão de ar no motor é uma modelagem bastante complexa e que depende da inércia do motor, dos princípios construtivos do motor, dos elementos de controle do compressor e, majoritariamente, desses dados externos do ar, pressão, temperatura e número de Mach do ar externo. Como tem essas variações de temperatura, pressão e número de Mach externas, elas precisam ser compensadas por ajustes na quantidade de combustível. Então, existe um acoplamento entre o dispositivo de controle de vazão de combustível, ou seja, a garganta, e essas variáveis
pneumáticas externas da aeronave. Então tem que ter uma compensação pneumática externa na garganta, dependente dessas variáveis aerodinâmicas do ar, que tem implicação direta em como a mistura ar-combustível é queimada dentro da câmara de combustão. Antigamente, o piloto tinha que fazer na unha toda a compensação de combustível na câmara de combustão a partir de pequenos ajustes da manete, e para isso ele ficava olhando os dados de temperatura e rotação. Para aliviar essa carga de trabalho do piloto, para que ele não ficasse constantemente mexendo na manete, que surgiram os controladores automáticos. Como eu falei no início, os puramente hidromecânicos, hoje em dia evoluindo para os eletrônicos. E daí, com o auxílio dos controladores, o que o piloto faz hoje em dia? Ele coloca uma referência, usando o linguajar de controle, coloca um set point, e aquele set point ali, aquela referência, está associada com a tração ou potência desejada. E daí, o controle interno da garganta, ele vai fazendo pequenos ajustes em cima desse set point, em virtude dos dados de pressão, temperatura, número de Mach que vão sendo coletados do escoamento externo da aeronave. Esse conjunto formado pela garganta mais controlador, então a caixa formada pela garganta mais controlador, que ajusta a garganta, né, em função dos dados de sensores, é chamado de FCU, que é Full Control Unit. Então não tem tradução para português, mesmo em português todo mundo chama de FCU. Então a FCU, ela é um dispositivo hidromecânico, porque é formado, né, por válvulas de pressão e de vazão, e ela é montada perto ao motor, montada no conjunto do motor, acoplada ao motor, e é constituída, né, pela junção da garganta e dessas lógicas de controle hidromecânicas. Então, os seus componentes são as válvulas, que direcionam e restringem o fluxo de combustível, cápsulas pneumáticas, que modificam o fluxo de acordo com as condições atmosféricas. Então, isso aqui faz parte da garganta, isso aqui faz parte do controlador. Combinação de amortecedores e molas, que controlam as taxas de aceleração e desaceleração do motor. Então, isso aqui faz parte dos ajustes da garganta, que dependem do fluxo de ar. Isso aqui faz parte dos ajustes da garganta, que dependem da rotação do motor. E essa parte aqui é a garganta em si, que faz a restrição do fluxo de combustível. As FCUs antigas eram plenamente hidromecânicas, as de hoje são dispositivos mistos. Elas mantêm a parte hidromecânica, mas elas também têm cabos elétricos de interface, os quais recebem comandos de unidades eletrônicas. Então, essas unidades eletrônicas, elas fazem o cálculo automático das correções que devem ser feitas no escoamento de combustível. E esse cálculo automático é feito a partir da leitura dos sensores, e a unidade eletrônica ela envia sinais elétricos que vão comandar servoválvulas elétricas que vão atuar sobre os dispositivos hidromecânicos da FCU. Então aqui tem uma ilustração de alto nível do comportamento de uma FCU com controle eletrônico. Então aqui os
os bicos injetores, né, que jogam a névoa de combustível para dentro da câmara de combustão. Aqui a linha de fornecimento de combustível para os bicos injetores. E aqui a FCU ou FMU, ela pode ser chamada de qualquer uma das nomenclaturas. A FMU que controla a vazão do combustível. Então, a FMU que controla a vazão de combustível a ser injetado na câmara. A FMU, como dito anteriormente, ela restringe a vazão contínua promovida pela bomba. Então, a bomba promove uma vazão contínua e a FMU faz a constrição. E, como também dito, nas aeronaves modernas, a FMU é controlada por um controlador eletrônico de motor. Ele lê dados associados ao motor, associados ao próprio estado da FMU, e envia as ações de controle automáticas para promover a regulação da vazão de combustível. Existem outros sistemas associados aqui ao sistema de controle. É um filtro de alta pressão de combustível na saída da FMU e também um medidor da vazão de combustível que está sendo injetada na câmara de combustão. E como o controle é em malha fechada, o controlador eletrônico também opera com base na leitura dessa vazão de combustível que está efetivamente sendo injetada na câmara de combustão. Outras partes interessantes aqui, que a gente vai aprofundar na medida que as aulas forem avançando. Aqui nós também temos representada uma troca de calor entre óleo e combustível, que é responsável por resfriar o óleo, que é responsável por resfriar o óleo e aquecer o combustível. O combustível aquecido é melhor para a combustão e o próprio combustível resfria o óleo presente no motor. Mas isso aqui é um extra, né? Isso aqui não precisa ser entendido agora para compreender a FMU. Outro extra aqui, interessante dessa figura, o filtro de baixa pressão, que filtra o combustível antes de entrar na bomba. E outra coisa extra é a shutoff valve, que é quem libera o combustível para entrar no motor. Shutoff valve é essa que fica dentro do airframe, perto aqui do muro de fogo do motor. Então, eu falei para você sobre o controle do fluxo de combustível. Vamos aprofundar mais o controle de fluxo de combustível na medida que formos avançando. Agora vamos falar sobre o controle do fluxo de ar. Não é todo motor que tem, são certos motores só. E quando o controle de fluxo de ar está presente, como já foi dito anteriormente, é responsável por melhorar a eficiência do motor e também a sua segurança, adaptando a operação em função das condições ambientais. As principais tarefas feitas por esse controle é a contenção dos surtos de pressão do compressor, o nome famoso surge em inglês, mas em português é surto de pressão, quando o motor dá pipoco, pof, 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 dá aquelas labaredas assim, saltando para frente do motor, né, pelo compressor. Então é mais em avião militar que acontece isso, e também ocorre em aviões turbofãs mais modernos o controle da vazão para melhorar a eficiência, melhorar a misturar combustível e deixar o motor operando numa zona ótima de eficiência. Aqui nessa figura, nós temos uma ilustração de como esse controle é feito.
o controle de vazão de ar é feito ao longo do compressor, e ele é feito por meios pneumáticos. Esses meios pneumáticos são dois. Um deles são as válvulas de sangria, que são orifícios espalhados no motor, e essa válvula de sangria é uma válvula abre e fecha, que pode fechar a sangria, não vai ter sangria, ou abrir a sangria quando o ar vai sofrer um bypass e ser desviado do núcleo do motor para fora dele. Então aqui, nesse exemplo, temos válvula de sangria no sétimo estágio do compressor, válvula de sangria no 12º, sétimo estágio, sangria de pressão intermediária, 12º estágio, sangria de pressão alta. Então uma das estratégias é essa, fazer a sangria de ar. É um controle on-off, liga-desliga. Outra estratégia de controle é movimentar as palhetas do compressor. Então são dois tipos de palhetas móveis. As palhetas móveis do bocal de entrada, chamado de IGV, Inlet Guide Vane, e as palhetas móveis já na região interna do motor, que é Variable Guide Vane. Então, em ambos os casos, são palhetas do estator do motor. Algumas na entrada do motor, outras mais para o meio do motor. Então, são motores, servomotores, né, que fazem a rotação mecânica dessas palhetas para promover o controle de vazão de ar. Então, em aviões modernos, né, são utilizadas essas duas técnicas, tanto a técnica de sangria, né, controle liga-desliga, tira ar ou não tira ar, também tira ar do estágio tal, tira ar do estágio X, Y, e a técnica de controle contínuo, né, baseada aí na manipulação das palhetas. Alguns motores, principalmente militares ou de aviões experimentais, usam o controle da rampa de entrada, ou seja, o controle do bocal de entrada do motor. Geralmente são aviões que operam em regime supersônico, e exemplos de aviões que usavam isso, o saudoso Concorde e também o avião Tornado. Exemplos de controle mais realistas, digamos assim, de aviões civis, pode-se citar o motor Rolls-Royce, que Y, o motor Rolls-Royce Trent 800. Então aqui um exemplo dele, né, do Rolls-Royce Trent 800, exemplo realista, onde tem aqui, eu já fiz a lista, dois atuadores de controle das palhetas variáveis da entrada do estator, então Inlet Guide Vane, né, dois atuadores de controle de palheta móvel de entrada, IGV, três atuadores de válvulas de sangria em pressão intermediária, três sangrias em pressões intermediárias, três atuadores de válvulas de sangria em alta pressão. Então aqui temos os números, ó, Variable Inlet Guide Vane, Variable Stator Vane, dois atuadores. Intermediate Pressure Bleed Valves, 3 válvulas de sangria de pressão intermediária. High Pressure Bleed Valves, 3 válvulas que fazem isso. E daí aqui, né, o sistema interno do motor, e aqui o sistema interno, né, regido pelo controlador eletrônico de motor. Aqui o Rolls-Royce Trent 800, que equipa o Boeing 777, então tem essas tecnologias aí. Então, para fechar essa aula, sei que já passamos aqui da 1 hora, mas não vale a pena fazer uma aula só de 10, 15 minutos depois, então já vou fechar aqui.
Falei das duas principais malhas, malha de controle de combustível, malha de controle de vazão de ar. Agora vou falar detalhes mais genéricos, um resumão de como isso é traduzido para a linguagem de sistemas de controle. Então, em sistemas de controle, a gente trabalha com a notação de diagramas de bloco, né? Com a definição de sinais de entrada e sinais de saída, e também com os conceitos do próprio sistema de controle, né? E nessa situação, a gente tem que o controle de um motor de avião é um controle de um processo dinâmico, multivariável, onde antigamente boa parte era feita manualmente e hoje a maior parte é feita automaticamente. O comando, o set point de tudo isso é a posição da manete, no geral comandada pelo piloto, a menos de casos raros de autothrottle, que deixa uma malha de bem mais alto nível da mecânica de voo, mas no nível de controle de motor, a entrada, o set point, é a posição da manete. E daí os controles internos vão fazer de tudo para que esse controle de manete se reflita em resultado de tração ou potência, garantindo a segurança e a economia do motor. Para que tudo isso seja realizado, então nós temos sensores e atuadores. Os principais sensores para garantir a segurança são aqueles associados à temperatura e à rotação. Então, a rotação do motor, a velocidade de rotação do motor, ela pode ser medida de duas maneiras, a maneira direta ou a maneira indireta. Na maneira direta, uma sonda de velocidade lê a velocidade de um dos segmentos da turbina. Na maneira indireta, a velocidade de rotação ela é medida por meio de uma caixa de engrenagens, que faz uma redução. Então, forma direta é verificar diretamente a velocidade de rotação da turbina. A indireta é fazer uma tomada de potência, aplicar uma caixa de redução e nessa caixa de redução instalar o sensor que vai inferir a velocidade da turbina com base na relação de transformação das engrenagens. As sondas de velocidade, quando utilizadas, né, as quais fazem a leitura direta da velocidade de rotação da turbina, são sondas do tipo magnéticas, aí análogas às sondas magnéticas de rotação de roda em freio ABS de veículos, que é claro, uma sonda bem mais precisa, né, com requisitos mais apertados de temperatura e etc., que possa operar nas condições extremas de operação do motor. E o sensor indireto geralmente é um tacômetro ligado ali na caixa de engrenagem, já numa região de temperatura, vibração mais aprazíveis ali para o dispositivo. Agora, falando sobre a medição de temperatura, é onde a gente tem as maiores controvérsias. Então, o ideal é medir a temperatura nas pás da turbina, que é o que interfere na segurança do motor, no limite operacional do motor. E daí tem duas técnicas. A primeira é fazer a medida direta, a segunda é fazer a medida indireta. No caso da medida indireta, ela é a mais adotada, porque é a mais fácil de fazer, e essa medida indireta pode ser feita de duas formas, as quais são muito famosas, e é do dia a dia dos pilotos. Uma dessas formas é medir o EGT,
que é o Exhaust Gas Temperature, que é a temperatura dos gases de exaustão, ou seja, não está medindo dentro da turbina, está medindo a temperatura dos gases de exaustão já na saída da turbina. Outra técnica é medir TGT, Turbine Gas Temperature, que já é a temperatura dos gases dentro da turbina. Não é a temperatura direta das pás da turbina, que seria o ideal. É a temperatura medida indireta, é a temperatura do gás dentro da turbina. Em ambos os casos, para a medida do Exhaust Gas Temperature ou do Turbine Gas Temperature, são usados os sensores do tipo Thermopar. Por que Thermopar? São sensores bem robustos, bem simples, capazes de serem instalados nas condições extremas de temperatura do motor. Então, esses são os principais sensores. Agora vamos falar sobre como isso é aplicado nas malhas de controle. Então, na malha de controle, nós temos aqui a planta, que é o motor. A planta, que é o motor. E o sistema de controle, ele vai ter que fazer a leitura das variáveis, né, que são a velocidade, como eu acabei de explicar genericamente, a temperatura, como eu também expliquei, e a partir desses dois vai ter que aplicar uma demanda de combustível. Então, vai controlar as válvulas da FMU ou FCU. Esse cálculo da demanda de combustível é feito a partir dessas realimentações de velocidade, realimentações de temperatura e também a partir dos dados de ar aqui na entrada do motor e principalmente da posição da manete, que é o comando do sistema como um todo. E no final, a gente tem que ter uma tração ou potência adequadas aqui na saída, reguladas na presença de perturbações de tomadas de potência e também mediante um fluxo adequado de combustível na entrada. Então, um controle multivariável com muita variável envolvida. Então, quem são essas variáveis, né? Então, a gente divide para deixar mais inteligível sinais de entrada e sinais de saída. Os sinais de entrada são a posição da manete, que é o principal comando de operação, que pode ser um comando mecânico por meio de polias e rondanas, ou um comando elétrico por meio de um sistema análogo ao fly-by-wire. No caso do elétrico, esse sistema análogo ao fly-by-wire tem um transdutor, similar ao transdutor do manche, que vai traduzir o movimento mecânico da manete em sinal elétrico que vai ser enviado para a unidade eletrônica de controle de motor. Duas tecnologias possíveis, o potenciômetro, que funciona com base em corrente contínua, e o transformador variável, que funciona com base em corrente alternada. Como indicado na figura, outro tipo de dados de entrada são os dados anemométricos, que são os dados de propriedades do ar, que são fornecidos ou por sensores instalados no avião, ou sensores específicos instalados na entrada do motor. No caso de sensores instalados no avião como um todo, são as sondas de pressão estática e dinâmica instaladas no nariz da aeronave, que são processadas pelo ADC, que é o Air Data Computer. Então, essas medidas de pressão total, pressão estática, recebidas pelo Air Data Computer e enviadas para o sistema de controle do motor. Em alguns motores, né, sensores específicos ali instalados próximos do bocal de entrada do motor. Outros sinais de entrada
a temperatura total, então a temperatura do motor, temperatura do ar, já levando em conta a influência do motor, montada na entrada do motor, velocidade do motor, que eu acabei de falar anteriormente, né, baseado na rotação direta da turbina ou na medida indireta da rotação da turbina. E em casos de avião com bocal variável ou pós-combustão, a posição do bocal de saída. É uma região crítica, então sensores que medem isso são sensores indutivos peak-off, que são mais robustos à variação de temperatura. Então aqui sinais de entrada, temperatura do motor, eu já falei, né? Então, só resumindo agora, né? Colocando aqui formalmente na lista de sinais, é o EGT ou TGT, né? Medido indireto a partir dos gases, por meio de termopares. E o método alternativo é o método que mede direto a temperatura das palhetas da turbina por meio de pirômetro óptico, que eu vou abordar em um exemplo na parte 2 da aula. Os sinais de saída, então, constituem no comando da FCU, que é o comando em si da FCU. Então, dependendo do tipo de FCU, são diferentes formas de fazer o seu controle. Então, é feito com base no acionamento de válvulas. Então, são válvulas solenoide, as quais vão comandar as válvulas internas de controle de pressão ou de controle de vazão. Também podem existir elementos rotativos dentro da FCU. Os elementos rotativos são controlados por motores de torque ou motores de passo. E quando o motor tem controle de vazão de ar, não somente controle de combustível, o controle de fluxo de ar tem como sinais de saída os sinais liga-desliga das válvulas de sangria, ou seja, o controle da sangria em diferentes estágios. Tem o sinal dos motores que giram as palhetas guia do bocal de entrada e os sinais de controle de motor que giram as palhetas de sangria entre estágios. Também podem existir sinais de entrada adicionais. Sinais de entradas adicionais são o fluxo de combustível. Eu ilustrei isso em algumas figuras atrás, onde é medido o fluxo de combustível próximo dos bicos injetores. Esse fluxo de combustível pode ser feito por uma turbininha que mede a vazão na linha de fornecimento de combustível. Essa turbininha ela tem resposta lenta e, por isso, ela é usada mais para monitoramento e não para fechamento de malha. Já para fechamento de malha é usada uma válvula chamada Full Metering Valve, que daí mede a quantidade de combustível na saída de FCU, e daí é uma válvula já integrada, né, à própria FCU. Outras variáveis de entrada adicional, existem alguns motores que leem a própria razão de pressão, que está associada com a geração de tração em motor turbojato. Então, mede-se a pressão em diferentes estágios do motor, e tudo quanto é medida dentro do motor é complicada, então são utilizados dispositivos de diafragma puramente hidromecânicos. São necessários 2 sensores para pegar a razão de pressão e a razão em si calculada por processamento eletrônico. Então, sobre essa primeira parte, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido interessante essa primeira abordagem sobre controle e sistemas associados ao motor. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção.